Aqui é assim, meu amigo, se é urgente, é na cara da gente mesmo, viu? 7 horas e 10 minutos, deixa eu voltar ao vivo para Bruno Protásio, que está acompanhando nesse momento uma manifestação ao vivo na Avenida Fernandes Lima. Fala, Prota! Tiago, neste momento acontece mais uma manifestação dos rodoviários da Veleiro. Nós estamos acompanhando o início desse protesto que fechou parte da faixa azul aqui na Avenida Fernandes Lima, no mesmo local dos protestos das últimas semanas. Aqui eles estão fazendo o bloqueio dos ônibus na faixa azul para que eles não desçam sentido centro de Maceió. Somente essa parte da via está liberada para os veículos. Os passageiros dos coletivos, inclusive, estão descendo neste momento dos ônibus e o protesto começou agora, neste ponto da Avenida Fernandes Lima. No sentido contrário, também há manifestação dos rodoviários para quem está subindo para outros bairros da cidade, sentido Tabuleiro. Uma faixa está liberada apenas para a passagem dos veículos. Eles estão com faixas de protesto. Essa é uma manifestação que já tem acontecido nas últimas semanas. Eles estão reivindicando salários pela empresa, pagamento de salários, verbas rescisórias e também outros encargos aos rodoviários. E alguns funcionários também me informaram que uma audiência teria sido marcada nos últimos dias, mas depois ela precisou ser remarcada e até o momento não há decisão sobre as reivindicações dos rodoviários. A SMTT também acabou de chegar aqui ao local. Por enquanto não há presença da polícia, nenhum batalhão aqui neste ponto, neste exato momento, mas a SMTT já está aqui com alguns agentes. Fica na mesma localização onde aconteceram os últimos protestos. Aqui o trânsito já era bem intenso no início da manhã. Essa movimentação de pessoas que a gente está acompanhando na calçada são passageiros de coletivos que estão parados aqui. Como aconteceu no último protesto, os ônibus não passam pela faixa azul e os passageiros estão descendo para irem mais à frente em outro ponto. A manifestação acontece nas primeiras horas desta sexta-feira. Não há no momento nenhuma previsão para que ela termine. Eles vão buscar as reivindicações a serem atendidas. Representantes do sindicato da categoria também estão aqui e a gente mostra como está acontecendo todo o protesto nesta faixa que fica sentido centro e também do outro lado, também com faixas e trabalhadores da empresa que estão reivindicando mais uma vez o pagamento dos salários, das verbas rescisórias e demais encargos pela empresa Veleiro. A gente vai buscar, através da nossa produção também, entrar em contato com os representantes da empresa para ter um posicionamento oficial quanto às reivindicações que acontecem neste momento com o protesto. Observe que apenas esse lado da via está liberado para o fluxo de carros e veículos, motos, e os ônibus estão parados nos dois sentidos, Thiago, tanto seguindo o centro quanto subindo ao Tabuleiro. Manifestação que acontece neste momento aqui na Avenida Fernandes Lima. Thiago. Vamos voltar ao vivo com o Protásio, que está acompanhando a manifestação dos rodoviários na Fernandes Lima. Ao vivo, Prota, é com você. Olha, Tiago, o trânsito continua muito intenso por conta do protesto. Nós estamos mostrando exatamente o ponto de bloqueio do sentido centro, dos veículos que vêm da parte alta até a parte baixa. Só que o que chama a atenção neste momento é a quantidade de pessoas que teve que descer dos ônibus e estão vindo a pé aqui em direção ao CEPA. Na calçada são centenas de pessoas andando neste momento, descendo, porque o protesto não permite a ultrapassagem dos coletivos, de qualquer empresa. E isso aconteceu também nas últimas manifestações realizadas pelos rodoviários
que hoje estão reivindicando salários atrasados, verbas rescisórias, tem outros encargos trabalhistas. E aqui a gente observa muitas pessoas tendo que sair dos coletivos, que estavam se dirigindo para o trabalho, que estavam indo para a parte baixa da cidade, agora tendo que vir a pé, neste ponto que fica ao lado do CEPA. Esse é o lado do sentido centro de Maceió, as pessoas passando aqui, muitas andando, e agora a gente vai mostrar o outro lado também, que acontece a manifestação. Aqui a gente vê um fluxo também grande de veículos para quem está subindo, saindo da parte baixa da cidade, sentido Tabuleiro. E os veículos estão parados, os coletivos no caso, no lado da faixa azul, e as duas faixas estão liberadas ao lado para carros, motos, caminhões que precisarem passar. Assim como acontece no outro sentido, aqui também para quem vai subindo para a parte alta da cidade, trânsito muito intenso, muitos veículos parados, os coletivos não passam e os trabalhadores estão com faixas também mais à frente, bloqueando essa passagem dos ônibus de todas as empresas. A gente observa um fluxo até menor de passageiros na calçada desse lado, das pessoas que estão subindo. O fluxo é muito mais intenso para quem está descendo. O detalhe é que a gente mostrou esse fluxo de pessoas por aqui, mais próximo do CEPA, mas a gente observa já de longe mesmo. Muitas pessoas vindo de muito longe já, que desceram dos ônibus e estão tendo que buscar outras alternativas. Tem um táxi um pouquinho mais à frente do bloqueio, que é uma alternativa para os passageiros, então muitas pessoas estão procurando agora outras formas também. Tem o táxi, motoristas de aplicativos que passam para buscar também pessoas que estavam se dirigindo tanto para a parte baixa quanto para a parte alta da cidade e se depararam com o protesto. Manifestação que acontece reforçando já nas últimas semanas, é uma reivindicação antiga dos rodoviários da empresa Veleiro e até o momento nós não tivemos uma resposta oficial da empresa até este momento sobre as reivindicações que continuam por parte dos trabalhadores, alguns que inclusive alegam que foram mandados embora sem nenhuma justificativa ou não tiveram também os seus direitos pagos. E agora eles também reivindicam esta situação diante da empresa em mais um protesto realizado aqui na Avenida Fernandes Lima. Tiago. Olha, impressionante. Eu quero pedir, inclusive, ao nosso repórter cinematográfico, o Wellington Campos, que abra um pouco mais a imagem, Wellington, por gentileza, para a gente ver a dimensão do problema, para acompanhar, inclusive, olha só o que as pessoas, os usuários do transporte público são obrigadas a fazer. Alguém vai pagar o prejuízo aqui dessas pessoas? Eu pergunto, prejuízo que se repete. Olha a quantidade de pessoas que tiveram que descer dos ônibus desesperadas para conseguirem chegar nos seus respectivos trabalhos. Isso aqui é prejuízo. Quem vai pagar essa conta aqui? Essa aqui é a grande pergunta, porque essa história se repete o tempo inteiro, todo mês, a mesma ladainha, repito. E olha, estamos esperando, inclusive, a própria manifestação da empresa Veleiro. A gente sempre esteve aberto aqui, a empresa Veleiro, para ouvir as justificativas. Mas a empresa Veleiro meio que se nega, meio que um ato de soberba, Então, está pouco se lixando, na verdade, para o que está acontecendo e para as determinações da própria justiça trabalhista. Então, olha só a realidade, olha só, isso é deprimente, isso é vergonhoso, sabe? Isso é colocar os próprios usuários, o trabalhador alagoano, mal começa o dia, sabe? Sofrendo mais uma vez, o povo sofre de fato na mão dessa situação. Eu estou aguardando também a manifestação da própria Prefeitura de Maceió, porque é o seguinte, trata-se
de um serviço público, uma concessão pública que foi concedida pelo poder público. Então a prefeitura também precisa se manifestar. Estamos aguardando, tá? Olha, a gente está monitorando tudo isso aqui e daqui a pouquinho a gente traz informações atualizadas ao vivo, sempre ao vivo para você que está nos acompanhando, tá? Vamos voltar ao vivo à Avenida Fernandes Lima, onde Bruno Protásio acompanha o protesto dos funcionários da Veleiro. Ô Bruno, como é que está a situação nesse momento aí? Já houve a chegada da polícia? Já existe algum diálogo? Nesse momento, qual é a situação? A polícia já está aqui sim, Tiago. Tem uma guarnição da Polícia Militar no local, mas o protesto continua da maneira que a gente estava mostrando anteriormente. A SMTT também está com alguns agentes aqui no local. Nós estamos um pouco afastados do local e viemos aqui para o elevado do CEPA para mostrar o reflexo da ação, da manifestação de hoje. E a gente mostrou basicamente há pouco a movimentação do sentido Tabuleiro Centro. E agora a gente vai mostrar como ficou o corredor dos ônibus aqui no sentido contrário. Dos veículos que partiam da parte baixa, olha só o corredor de ônibus que se formou na faixa azul neste sentido da Fernandes Lima, bem próximo do CEPA, só que no sentido contrário, né? Quem sobe para o tabuleiro. Aqui muitos coletivos estão parados, os passageiros já desceram de muitos deles, alguns ainda que ficam, porque possivelmente não tem outra alternativa de condução neste momento. Alguns saíram e tentaram ir a pé, buscaram outros veículos como táxis, aplicativos, também mototaxistas. E aqui o trânsito é bem mais intenso também. A movimentação é muito grande de veículos subindo, mas duas faixas estão liberadas para carros, caminhões, motos estão passando. O que os manifestantes, os trabalhadores da empresa Veleiro não estão permitindo é a passagem dos coletivos. É uma forma de chamar a atenção mais uma vez para as cobranças que eles estão fazendo durante estas últimas semanas. E aqui a gente tem a nítida noção do impacto no trânsito e para quem depende do transporte público, com esse verdadeiro corredor de ônibus que está na faixa azul da Avenida Fernandes Lima. Este cenário se repete também, obviamente, do outro lado da via, que muitos coletivos também estão parados para quem seguia do tabuleiro para o centro da cidade, e sendo assim, o cenário ele é muito parecido na região. Cenário realmente de muito trânsito, alguns veículos passando, precisam ter muita atenção também os carros, motos que passam no local por conta do protesto. E a gente ainda vê também muitos passageiros que saíram dos ônibus e estão vindo andando até esta região. Tem uma guarnição da Polícia Militar por lá, na concentração, onde acontece o protesto, e há também os agentes da SMTT que a gente tem visibilidade na área para ordenar o fluxo do trânsito, enquanto não há hoje por enquanto, uma nova atualização das reivindicações, das cobranças, seja do Ministério Público do Trabalho ou também da própria empresa Veleiro. A gente vai seguir, claro, acompanhando todos os desdobramentos desta manifestação na manhã desta sexta-feira, mas é preciso muita atenção também dos motoristas no trânsito aqui nesse ponto, na Avenida Fernandes Lima. Tiago. Perfeito, Prota. Nós estamos acompanhando desde o início dessa edição a movimentação aí dos funcionários da Veleiro nesta ampla, gigantesca manifestação que tem causado aí problemas já desde o início desta manhã para vários usuários. Não é possível nem a gente contar a quantidade de ônibus, né, de coletivo parado nesse momento, né, Prota? A gente não tem essa informação, né? Daqui do alto eu contei pelo menos uns 30, né? Pelo menos uns 30, mas a gente não tem uma informação oficial ainda não, né, Prota? É difícil precisar, viu, Tiago, de quantos ônibus estão parados, porque aqui a gente tem um visual deste lado, por aqui, mas há também um número muito grande mais profundo. A gente observa daqui, você citou pelo menos uns 30. Se a gente conseguir chegar a imagem um pouco mais a fundo, esse corredor não para por aqui, ele vai até lá embaixo. Isso nesse sentido e no outro também.
Isso para a gente ter uma ideia de como está a situação de veículos parados aqui na via. São muitos ônibus, isso já acontece há pelo menos 40 minutos de protesto, então você imagina a quantidade de coletivos que precisaram parar porque não estão avançando já neste tempo que dura a manifestação. Começou por volta das 7 horas, então temos em média 45 minutos até o momento de protesto. Então são muitos coletivos, a gente não tem a real noção de como é que está mais para lá. Isso que a gente está mostrando na imagem no sentido tabuleiro e quem sobe para a parte alta da cidade. Mas a situação é a mesma também no outro sentido, Tiago. Vamos voltar ao vivo para a Avenida Fernandes Lima, onde Bruno Protásio acompanha ao vivo o protesto dos rodoviários. Alguma novidade, Bruno? Por enquanto, chegamos a 1 hora de protesto, Tiago, e nenhuma novidade. Continua aqui a mesma situação. Nós estamos agora na parte de baixo do sentido tabuleiro, quem sobe para a parte alta. Nós vimos este ônibus, inclusive, da Veleiro, que faz a linha Rio Largo com o pneu que foi furado. Está aqui. Isso já aconteceu em outras manifestações também passadas, em que muitos coletivos ficaram, mesmo depois do término do protesto, aqui na via, por conta de situações como essa. Nós vamos continuar passando por aqui, vamos até mostrar outra parte. Neste momento, vamos lá. É onde está próximo do bloqueio de quem está seguindo para a parte alta. Aqui é a faixa azul onde nós estamos e os ônibus não passam. Do outro lado, olha só a concentração grande de trabalhadores na rua. Tem representantes da Polícia Militar também. Eu vejo 3 viaturas aqui da polícia. Alguns já conversam com os manifestantes. Então, gerenciamento de crises da Polícia Militar também no local, conversando com os trabalhadores que fazem uma nova manifestação. E a gente segue atualizando todos os desdobramentos do protesto que já chega a 1 hora, Tiago.